Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Pessoal, hoje a gente vai ter aqui no canal mais um vídeo que não é necessariamente um estudo, é mais um vídeo que é uma pregação. Eu falei pra vocês que quando eu pregasse, né, quando o Senhor me entregasse alguma palavra pra eu pregar em algum lugar, eu traria depois aqui pra vocês, para que vocês fossem abençoados também com essa palavra. E eu fui convidada para fazer uma live recentemente trazendo uma palavra e essa foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu tô trazendo essa palavra aqui para vocês porque eu realmente acredito que o Senhor tem uma palavra para trazer ao coração de muitas pessoas. E essa palavra, ela é para você, se você está passando por alguma tempestade na sua vida. Se hoje você olhar para sua vida e você realmente estiver encarando um gigante que você pensa que é maior que as suas forças, que é maior que a sua fé, que é maior do que você poderia suportar se você está passando por um vale, por um momento de dificuldade, essa palavra é para você. Se essa não é a sua situação, glória a Deus por isso. Você pode continuar assistindo e guardar essa palavra no seu coração, para caso você chegue em algum momento em que você esteja em um dia de dificuldade, ou você simplesmente salva em algum lugar, deixa ali no cantinho, para que você assista quando esse dia chegar. Porque, infelizmente, a gente não pode dizer assim, se o dia da dificuldade chegar na sua porta algum dia, né? A gente sabe que os momentos de luta, os momentos de dificuldade chegam para todos nós. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a única certeza que a gente tem é que as aflições chegarão para mim, para você, para todas as pessoas, cada um sabe aquilo que enfrenta todos os dias. Então, se você tá nesse momento de dificuldade, se você tá nesse vale, tamo junto, dá a mão, vamos lá, e eu espero que essa palavra fale ao seu coração, assim como antes que eu trouxesse essa palavra aqui para vocês, o Senhor falou ao meu coração. Amém? Vou começar lendo com vocês as escrituras, e o primeiro trecho que eu queria ler com vocês, ele tá escrito em Romanos 8:18, e esse trecho de Romanos é muito maravilhoso, e diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então aqui Paulo está dizendo, os nossos sofrimentos atuais, independente de qual sofrimento seja. Eu sei que o seu sofrimento atual pode parecer o fim do túnel. Eu sei que o seu sofrimento atual pode parecer que não exista mais ninguém nesse planeta que esteja sofrendo mais do que você. Mas ainda assim, mesmo que o seu sofrimento seja no limite da compreensão humana, mesmo que você fale, Senhor, eu não aguento mais esse sofrimento, ainda assim o apóstolo Paulo fala, esse sofrimento atual não pode ser comparado à glória que em você será revelada. A glória que nós veremos no último dia, quando o Senhor vier, não pode ser de maneira nenhuma comparado a todo o sofrimento que nós vivemos aqui nesse tempo presente. Então eu queria falar com vocês, né, o que já ficou bem claro, eu queria falar com vocês sobre momentos de dificuldade, e eu vou dar essa palavra um título, se é que assim pode se dizer, uma frase, né, para resumir essa palavra, de quem é você depois da tempestade. E a gente vai voltar nessa questão de quem é você depois da tempestade. E Deus tem trazido muito isso ao meu coração, porque nós temos vivido dias de luta, de batalhas imensas. Imensas, 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 imensas. E eu já falei isso para algumas pessoas, né? Que não se deixe enganar por esse sorriso, não se deixe enganar por essa aparência de calma,
porque só o Senhor sabe as turbulências que se encontram dentro do meu coração nesse momento, enquanto eu trago para vocês essa palavra, enquanto o Senhor me deu essa palavra. E sabendo disso, né, que muitas vezes eu mesma, as pessoas vão olhar e não vão perceber, as pessoas vão olhar para mim e não, a maioria não vai ter ideia dos leões que eu tenho encarado todos os dias. Mas a questão é que isso não é algo meu. Não sou eu, a pobre coitada, que estou encarando uma tempestade nesse momento. O Senhor tem trabalhado em mim. Eu consegui muitas vezes parar de olhar só para mim. E isso foi muito difícil, né? Quando eu entrei nesse processo que o Senhor tem trabalhado comigo agora, a minha primeira reação foi olhar só para o meu problema. E eu olhando só para mim, o que aconteceu? Eu me desesperei. Fiquei desesperada. Porque se você olhar para você e você olhar para o seu problema, amado, se você focar nisso, vai dar ruim. Eu só posso te dizer por experiência própria que vai dar muito ruim. Porque quando a gente foca em nós e nos nossos problemas, e quando você foca na tua habilidade de resolver os teus próprios problemas, você vai se desesperar, você vai chegar no fundo do poço, você vai entrar em uma depressão e sair daquele poço é muito difícil. Então eu quero tentar fazer com que, se você não está lá ainda, que você não chegue lá. E se você já está lá, eu quero que essa palavra talvez te ajude a sair desse poço de tristeza, de desespero, de depressão que você se encontra. E como eu falei pra vocês, nesse momento desse processo que o Senhor tinha começado a trabalhar em mim, né? Que Ele ainda está trabalhando, como eu também já falei pra vocês, mas eu foquei tanto em mim, eu foquei tanto no meu problema. E aos poucos o Senhor começou a trazer, a primeira coisa que o Senhor começou a trazer no meu coração foi: olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. E por algum momento eu consegui parar de olhar para minha dor e começar a olhar para o outro. E o que eu comecei a perceber olhando para o outro é que as pessoas ao nosso redor estão feridas. Talvez tanto feridas quanto você, ou talvez muito mais feridas do que você. Quando você começar a olhar ao seu redor e realmente olhar para as pessoas com amor, com misericórdia, quando você começar a interceder pelas pessoas, como você intercede pela sua vida, a chorar pelo problema do outro, como você chora pelos seus próprios problemas. Os seus problemas, ao invés de irem ficando maiores, eles vão ficando menores. Porque cada dia eu me deparava com uma necessidade diferente, com uma pessoa que talvez eu nem conhecia, mas um pedido de oração de alguém que estava em desespero. E eu falo, por exemplo, de bebês que acabavam de nascer e tinham que passar por cirurgia, pais que perderam bebês, infelizmente o Senhor levou, pessoas que perderam irmãos, dificuldades num nível que, quando a gente olha para esses problemas, a gente olha para os nossos problemas, talvez, você vai olhar para o seu problema e falar: o meu problema não é tão grande assim. Mas a gente não tá aqui para comparar o problema de um e outro, porque o Senhor sabe as provações que Ele coloca no nosso caminho. E talvez o problema de uma pessoa possa ser tão pequeno para você, mas é tão grande para aquela pessoa. Sabe, a dificuldade que talvez você olha e fala: isso nem é dificuldade. Talvez seja uma dificuldade tão grande, um problema tão grande para aquela pessoa. Então a gente não pode ficar comparando qual que é o tamanho da nossa luta ao tamanho da luta da outra pessoa. Porque só nós mesmos sabemos o tamanho das provações que nós estamos encarando naquele momento. E quando eu comecei a me deparar, né, e olhar ao redor e começar a entender que na realidade não sou eu que estou em sofrimento, na realidade
Não fui eu que fui escolhida de alguma forma, porque antes eu estava falando isso para Deus. Deus, por que eu? Por que eu, Senhor? Por que que eu fui escolhida para esse sofrimento? Sabe? Por que que tudo certo acontece com todas as outras pessoas, mas eu fui escolhida para esse sofrimento? E quando eu comecei a olhar para o próximo, eu falei que não fui eu. Não fui eu que fui escolhida para esse sofrimento. O sofrimento é uma realidade no mundo, para os que pertencem a Deus e para os que não pertencem a Deus. Não é uma questão de fé, não é uma questão de relacionamento com Deus, não é uma questão de intimidade com Deus. Os dias maus virão para todos. Eu entendi que o sofrimento é simplesmente uma realidade do mundo. E sendo uma realidade do mundo, ele vai assolar os cristãos, os não cristãos, ele não escolhe cor de pele, ele não escolhe situação social, ele não escolhe o país em que você mora, ele não escolhe nada. Os dias maus virão e eles vêm para todos. Não tem a ver com a sua intimidade com Deus, não tem a ver com se você está vivendo uma vida de santidade ou não. Pode ser que tenham problemas, sejam consequências das suas ações? Podem. Mas o que eu estou dizendo aqui, o sofrimento simplesmente é uma realidade do mundo. E não é que você foi escolhida para um sofrimento. Não é que o Senhor escolheu você para passar por esse momento de dor. É simplesmente a realidade é que todos nós, nesse mundo, estamos sujeitos a passar por momentos de sofrimento. E todos nós nesse mundo, muito provavelmente, iremos passar por momentos de sofrimento, por momentos de aflição. E muitas vezes, né, eu acho que nesse mundo em que nós somos bombardeados de informação o tempo inteiro, nesse mundo onde a vida das pessoas é tão exposta, né, o tempo inteiro, e as pessoas só expõem aquilo que é bom, as pessoas só expõem aquilo que elas querem compartilhar, aquilo que elas querem expor para o mundo. Eu acho que muitas vezes pode parecer para você, como parecia para mim, que não havia lugar para o insucesso, sabe? Não havia lugar para o fracasso, não havia lugar para a frustração. Parecia que estava tudo bem com todo mundo. E aquele sonho que era o seu maior sonho, parece que acontece na vida de todo mundo. E você ouve dos milagres que o Senhor tem feito na vida de outras pessoas, mas parece que o seu milagre não chega. Parece que só você está nesse momento de frustração, só você está nesse momento de sofrimento. E às vezes é difícil, sabe? A gente conseguir entender que, mesmo que talvez você não veja o sofrimento do outro, mesmo que talvez a vida que as pessoas vão expor é sempre a vida mais perfeita do mundo, né? Como eu gosto de falar, parece que as mulheres já acordam todas maquiadas, com o cabelo arrumado, com as roupas muito lindas, as crianças trocadas, todo mundo tem estabilidade financeira, todo mundo viaja, umas casas maravilhosas. São umas vidas, às vezes, que parecem inatingíveis, parece que as pessoas não são seres humanos de verdade. E às vezes, se você ficar apenas consumindo esse conteúdo, sabe? De pessoas que não vão te mostrar a vida como ela é, de pessoas que não vão te mostrar que os dias maus vêm para elas também, porque vêm. Você pode, como eu falei, começar a olhar para essas pessoas, olhar para você, se comparar e falar: eu fui escolhida para o fracasso, eu fui escolhida para o insucesso, eu fui escolhido para a enfermidade, eu fui escolhido para a frustração. E muitas vezes eu acho que quando isso acontece, você vai olhar de volta para você, né? A gente olha para algo ou alguém que é exatamente tudo aquilo que a gente sonha. A pessoa tem algo que você sonha, a pessoa é algo que você sonha. Ou as pessoas ao seu redor. E você pode olhar para você de volta e você pode sentir que você é menos do que você realmente é. Você pode olhar para você, talvez, se você é uma mulher ou se você é um homem que sonha em ter um relacionamento, sonha em se casar e todas as pessoas ao seu redor estão se casando. Se você é uma mulher que sonha em ser mãe e você não tem conseguido ser mãe.
Você tem passado por problemas de fertilidade, você olha ao seu redor e todas as suas amigas estão tendo seus filhos, segundo filho, terceiro filho, talvez. Talvez se você está tendo problemas na sua vida financeira, você trabalha, não consegue sair do lugar, e você vai olhar ao seu redor e parece que todo mundo está prosperando, todo mundo está conseguindo a sua casa, o seu carro, todo mundo está conseguindo fazer uma viagem, mas a sua vida financeira não prospera, a sua carreira não prospera, você não consegue sair do lugar. Eu não sei qual é o seu problema. Tantos sonhos que a gente tem que são tão importantes para nós, sabe? Que estão relacionados à nossa família, que estão relacionados ao nosso futuro, que estão relacionados à vida que nós planejamos, a vida que nós sonhamos, e aquilo não acontece. Se você olhar para você e talvez você falar, eu sou inferior por causa disso, ou o principal erro que a gente pode achar com relação a isso é falar: o Senhor me ama menos, o Senhor me esqueceu, o Senhor não olha para o meu problema, o Senhor não escuta as minhas orações, o Senhor não decidiu me abençoar, Ele decidiu abençoar todas as outras pessoas, Ele decidiu fazer um milagre na vida de todas as outras pessoas. Por que que eu fui escolhida para não ver o milagre agora? Por que isso não acontece na minha vida? Por que o Senhor me escolheu para ficar aqui estagnado onde eu tô? Por que o Senhor não me trouxe o relacionamento que eu tenho pedido tanto para Ele? Por que, Senhor, eu quero me casar e já tô numa idade avançada e eu não consigo encontrar a pessoa? Por que o Senhor não me trouxe a pessoa com quem eu vou me casar? Tantas vezes a gente começa a entrar em um desespero e a gente começa a questionar Deus, o porquê, ao ponto da gente questionar se o amor de Deus, se a misericórdia de Deus, se os sonhos de Deus para nossa vida são reais, ou se de alguma forma o Senhor sonhou menos para nós, ou se de alguma forma os propósitos de Deus para nós são menores do que Ele é para as outras pessoas. Mas o que eu quero dizer para você é que mesmo se os seus sonhos mais profundos tenham sido frustrados, mesmo se a perda bateu na sua porta, mesmo se hoje parece que você olha para tua história, para tua família e você fala: não dá mais. Às vezes tem um momento na vida que a gente fala: eu já perdi as esperanças. Tantos anos se passaram, tanta coisa aconteceu e agora esse sonho é simplesmente impossível. Essa cura é simplesmente impossível. Essa história que eu sonhava viver, eu não consigo mais viver. O que eu tenho para dizer para você é que mesmo se os seus sonhos foram frustrados, em Jó 42:2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O Senhor é aquele que pode todas as coisas e nenhum único plano do Senhor ao seu respeito vai ser frustrado. Pode ser que a sua vida siga um caminho diferente daquilo que você pensava inicialmente. Pode ser que as dificuldades bateram na sua porta, mudaram o percurso da sua vida, a perda chegou no seu caminho, as coisas não aconteceram como você sonhava, mas nenhum dos planos do Senhor ao seu respeito podem ser frustrados. O Senhor tem muito a trabalhar nas nossas dificuldades. O Senhor tem muito a trabalhar nos momentos em que as coisas não acontecem da forma que a gente sonhava. O que a gente precisa parar é entender e falar: Senhor, se os seus planos e os seus propósitos não serão frustrados, os meus foram, então me mostra os seus. Senhor, me ajuda a sonhar os seus planos, então. Me ajuda a sonhar os seus propósitos, então. Coloca os teus planos e os teus propósitos no meu coração, porque os meus planos podem ser frustrados. Os planos que eu, Bianca, tenho hoje na minha cabeça, de futuro, de sonhos, eles podem ser frustrados. E pode ser que não tenha nada que eu possa fazer a respeito. Mas eu sei que aquilo que o Senhor sonhou para mim, que os sonhos de Deus para minha vida não serão frustrados. Então eu preciso confiar, entregar, que se o Senhor quiser fazer um milagre, Ele vai fazer. O nosso papel é confiar, entregar e interceder.
orar sem cessar. Falar, Senhor, eu preciso desse milagre, eu preciso desse milagre, eu preciso desse milagre. Mas se ainda assim o Senhor não der, é porque não era o propósito dele para você, de você receber aquilo naquele momento. Então, qual é o propósito no não? Qual é o propósito no sofrimento? Você precisa entender que se o Senhor está te colocando numa tempestade e nenhum dos propósitos do Senhor pode ser frustrado, é porque o propósito dele é a tempestade. E o propósito dele é revelar quem é você depois da tempestade. E é por isso que a gente chega nessa parte tão importante, eu acho, dessa reflexão que eu queria trazer para vocês. Quem é você depois da tempestade? Se você foi colocado nessa tempestade, existe um propósito. O propósito não é você se desesperar. O propósito não é que você se derrame em lágrimas e chore, chore, chore todas as noites. O propósito não é que as pessoas olhem para você e pensem menos de você. O propósito não é que a sua família se desestabilize, que o seu relacionamento ou o seu casamento seja desestruturado. Esse não é o propósito. O propósito é revelar quem é você depois da tempestade. E para a gente refletir sobre isso, eu queria ler com vocês a parábola tão conhecida, né, da casa na rocha, a casa na areia. E ela está escrita em Mateus, capítulo 7, versículo 24. E vai dizer assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. A questão da tempestade aqui é que a tempestade revela quem nós somos em Cristo. Imagina essas duas casas, né, que foram construídas. Uma casa foi construída na areia, outra casa foi construída com seus alicerces na rocha. Antes da tempestade, não dá para saber quem é quem. Antes da tempestade, imagine você, vamos imaginar a casa ali fisicamente, que as duas casas eram lindas mansões, com as suas janelas, o seu jardim, um telhado bonito, um lugar de churrasco, duas casas lindas. E as pessoas iam e saíam das duas casas e falavam, são duas casas igualmente maravilhosas. Antes da tempestade, não tem como o seu caráter, a tua fé em Cristo ser trabalhada e ser provada. E nós precisamos ser provados e aprovados pelo Senhor. Mas sem a tempestade nós não somos provados. A questão que a Bíblia vai dizer assim é que antes da tempestade as duas casas eram iguais. Muito bonitas, né? Eu tô adicionando aqui ao texto só pra gente conseguir ilustrar e pensar e entender aquilo que tá escrito. Imagina que antes da tempestade as duas casas eram muito bonitas. Você não consegue dizer a diferença entre uma e outra. Mas durante a tempestade, meu amigo, e depois da tempestade, aí tem diferença. Aí tem uma diferença muito grande. Porque depois da tempestade, a única casa que ficou em pé era aquela que estava firmada na rocha, que é o Senhor Jesus. O que essa palavra nos mostra pra gente é que se nós queremos ser provados e aprovados, e no último dia nós queremos ouvir o nosso nome, ser chamado pelo Senhor, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai. Se a gente quer ouvir isso, é na hora da tempestade que a gente está sendo provado. É na hora da tempestade que você não pode deixar tudo cair. Na bonança, na alegria, nós temos que louvar o Senhor, mas multiplica por infinito o tanto que você não tem que estar na presença do Senhor no momento de tempestade. No momento de tempestade você tem que se agarrar a Ele, porque o vento e o maligno está tentando te tirar de lá. Imagina um vento forte, você agarrado na rocha,
É assim que você tem que acordar, é assim que você tem que passar cada um dos seus dias enquanto você estiver nesse vale, enquanto você estiver nessa tempestade. Eu acho interessante que depois da tempestade, né? Depois que vem a calmaria e você olha, você vê que aquele que não estava firmado na rocha, infelizmente caiu. Infelizmente, aquela tempestade talvez levou aquela pessoa para uma depressão. Aquela tempestade destruiu aquela família, destruiu aquele casamento, fez com que aquela pessoa perdesse completamente a fé no Senhor. Mas aquela pessoa que estava firmada na rocha, veio a tempestade. Uma tempestade forte. Mas ainda assim, depois da tempestade, a pessoa continuava firme na rocha, porque o alicerce estava firmado no Senhor Jesus. E se você está passando por uma tempestade, mas você ainda está aqui ouvindo essa palavra, buscando alguma luz do Senhor no meio do caos, quer dizer que você ainda está na rocha, meu amigo. Quer dizer que o vento está soprando, quer dizer que está tudo muito bagunçado, muito obscuro na sua vida, mas você ainda está buscando a resposta no Senhor. E de fato é só o Senhor que tem a resposta para todos os nossos problemas. Não existe nenhum outro lugar nesse mundo em que você pode buscar e encontrar a resposta para os seus problemas a não ser na presença do Senhor. No meio da tempestade, quando você quiser chorar, chora na presença do Senhor. Quando você quiser se desespera na presença do Senhor. Pensa nos seus joelhos dobrados no chão, prostrados diante do Senhor, como eu estou me agarrando na rocha. Vai soprar e vai soprar muito, vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas eu não vou soltar dessa rocha. A Bíblia fala assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se você desistir do Senhor no meio do caos, não te sobra mais nada. Se no meio desse vento você se soltar da rocha, não sobra mais nada. Você vai ser arrastado por meio do furacão, por meio do redemoinho. Você precisa usar cada resto de força que existe em você para que você se agarre na rocha que é o Senhor Jesus. Mas se agarra com tudo que você tem. Se for para gritar, grita na presença dele. Se for para chorar, chora na presença dele. Se for para se desespera na presença dele. É só o Senhor que conta as suas lágrimas. Você chorar para um amigo, você chorar para os seus pais, você chorar para um psicólogo, pode ser que isso te ajude momentaneamente, mas é só na presença do Senhor que as suas lágrimas são contadas uma a uma, que elas são colhidas uma a uma, que elas chegam à presença do Senhor e que elas fazem a diferença, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, porque o Senhor nos garante que tudo aquilo que nós pedimos com fé receberemos. Se pedir, dar-se-vos-á. A Bíblia fala que o lugar de nós orarmos, o lugar de nós pedirmos é na presença do Senhor. Então, se você está nesse momento de caos, encontre uma forma de que o seu alicerce esteja agarrado na presença do Senhor. Deixa o vento soprar, mas você fala: eu estou agarrado na presença do Senhor. Isso aqui é uma prova. Imagina uma comparação bem absurda para vocês agora, mas eu lembrei esses dias até que eu estava assistindo um vídeo no YouTube aqueles desafios. Eu não sei se vocês lembram, mas na época de infância, né, que tinha o Faustão e tinha aqueles desafios, por exemplo, que a pessoa tinha que ir pulando de um lugar para outro e rodava um negócio e tentava derrubar a pessoa, sabe? Eram umas provas, assim, uns desafios que eu achava muito legal quando eu era criança, que a pessoa tinha que escalar um negócio, e aí vinha um jato de água e tentava derrubar a pessoa. Imagina que você tá numa prova dessas aí e alguma coisa tá tentando te derrubar, mas o prêmio lá é 600 milhões de reais. Você ia usar todas as suas forças para se segurar e falar: não, daqui ninguém me tira. Agora você imagina que o que está em jogo não é dinheiro, não são 600 milhões de reais. O que está em jogo é a eternidade, que, como eu disse, não pode se comparar a qualquer sofrimento que a gente possa estar vivendo hoje. Então, se você está no meio da tempestade, pense: é só uma prova, é só uma prova. A alegria vem ao amanhecer.
Dure o tempo que durar, quantos anos durem, a gente não sabe, isso está nas mãos do Senhor. Mas dure o tempo que durar, enquanto eu estiver nessa tempestade, eu estarei agarrada na rocha. E o que eu acho interessante desse trecho que a gente leu também é a descrição que ele dá, né, da tempestade. É uma tempestade bem uma senhora tempestade, minha gente. Diz assim, caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. É uma senhora de uma tempestade, com um rio transbordando, né? Imagina lá, São Paulo, tudo inundando. Imagina vento dando contra aquela casa, arranca árvore, voa pedra, voa tudo. É um vendaval, é o caos instaurado, né? É isso que esse versículo quer dizer, é o caos que está instaurado ali. E a Bíblia fala, ela não caiu. É interessante que a Bíblia não diz que ela não foi danificada, que as paredes continuaram todas em pé e bonitas e com a pintura que estavam, muito provavelmente quebrou janela, muito provavelmente arrancou o telhado, muito provavelmente a água subiu e ficou aquele lamaçal lá dentro e as paredes se foram. Pode ser, gente, que esse caos na sua vida, que essa dificuldade esteja te deixando cicatrizes, esteja arrancando partes de você, partes importantes, e esse processo dói. Esse processo dói, você olhar para você e falar, eu não sou mais quem eu era. Esse processo tem me arrancado a alegria, esse processo, essa luta, essa perda é uma cicatriz, é uma dor em mim que nunca mais vai ser preenchida, que nunca mais eu vou conseguir recuperar, sabe? Eu não sei o que você perdeu, eu não sei qual é o diagnóstico talvez que você esteja lutando, qual é o sonho que você acha que talvez não tenha mais como acontecer na sua vida. Mas a questão é que essa tempestade deixa sequelas sim, e tudo bem a gente ficar com essas sequelas. A gente precisa parar às vezes de viver uma fé que é triunfalista, uma fé onde vai ficar tudo bem o tempo todo, e entender que a fé do Senhor é triunfante, que a nossa vitória não é saber que vai estar tudo bem o tempo todo, que tudo aquilo que a gente quer, que tudo aquilo que a gente sonha vai acontecer e que a gente vai viver uma vida de estrelinha aqui na Terra. Nossa fé não é essa, nossa fé é triunfante, sabendo que o nosso Cristo já venceu o mundo. Jesus já venceu e é ali que está a nossa vitória, que mesmo que aqui a gente viva dias difíceis, que mesmo que aqui a gente passe pela perda, mesmo que aqui a gente passe pela frustração, ainda assim essas cicatrizes pode arrancar o teto, pode arrancar a janela, pode te deixar cicatrizes que talvez realmente você vai viver com essa cicatriz o resto da sua vida. Estou falando sinceramente aqui para pessoas reais, com problemas reais. Pode ser que a sua cicatriz vá caminhar com você. Vai caminhar com você, infelizmente, vai ficar ali em algum lugar. Talvez aquela dor vai ficar com você. Mas você precisa entender que a casa não caiu. Independente das cicatrizes, do quanto dói, do quanto você chora, independente do desespero, o que não pode acontecer é que você não pode cair, você não pode perder a sua fé, você não pode se desesperar ao ponto de não estar firmada em Cristo Jesus. Você precisa, no meio do caos, tá saindo do teto, deixa que saia. Tá caindo da janela, deixa que caia. Deixa que tudo aconteça, mas você fala, o meu alicerce está em Cristo. Eu tô o caco, real, olhando pra mim, eu tô um fiasco. Eu não tenho força pra mais nada. Minha cabeça já tá, ó, dando tchutchu. Mas eu estou firmada no Senhor Jesus. E isso é uma decisão de vida nossa. E a gente precisa preencher a nossa mente. A gente precisa alimentar a nossa mente com esses pensamentos. E nós precisamos decidir estarmos firmados na rocha em Cristo. Em cada dia de tempestade que nós passamos, em cada dia de tempestade que nós passaremos, nós precisamos decidir nos firmarmos
em Cristo Jesus. Eu quero ler para você Romanos 8:35, que na minha Bíblia aqui, esse trecho até é chamado como o hino da vitória, né? A gente leu Romanos 8 já, uma parte no começo dessa palavra, agora a gente vai ler o que está escrito um pouquinho mais para frente. Em Romanos 8:35, diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? Seja tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Eu amo esse trecho, porque de fato é essa a nossa vitória. E é essa a tua vitória. Independente do caos que você esteja vivendo na sua vida. Eu não estou aqui para comparar ao meu caos, comparar ao caos de outra pessoa. Como eu disse, você sabe o leão que você enfrenta todos os dias, né? Cada um de nós sabemos as nossas lutas. Mas eu quero que você tenha no seu coração essa palavra, que nada vai te separar do amor de Cristo. Que o Senhor não te ama menos porque você está no meio dessa tempestade. Que o Senhor não ouve menos as suas orações porque você está no meio dessa tempestade. Que essa tempestade tem um propósito. E o propósito é revelar quem é você depois dela. E o propósito é revelar se realmente a sua fé está firmada em Cristo por quem Ele é e não pelo que Ele pode fazer por você. Porque nós temos que estar formados em Cristo pela essência do Senhor, pelo que Ele já fez por nós. E o Senhor já morreu por nós. Ele já deu tudo por nós. Ele não precisa fazer mais nada. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo, mesmo se os nossos sonhos mais profundos não se realizarem. Mesmo se aquilo que você mais pede para o Senhor, se a resposta for não, ainda assim, nem a morte, nem a espada, nem a enfermidade, nem a solidão te separará do amor de Cristo. Você precisa encontrar o caminho até que o amor de Cristo te seja revelado, mesmo no meio do caos. E no meio da tempestade, vou acabar aqui já, no meio da tempestade, o que eu percebi, pelo menos comigo, é que às vezes é difícil a gente encontrar esse caminho, sabe? Para que seja revelado a nós, mesmo que a gente já saiba na teoria. Isso não é conhecimento de Bíblia. A gente já sabe na teoria que nada nos separa do amor de Cristo. A gente já sabe das promessas de Cristo ao nosso respeito. Mas no meio da tempestade é o caos instaurado. É vento para lá e para cá, talvez é um diagnóstico que você recebeu, é a tua família, são os teus filhos que estão indo para o mundo em um caminho de perdição. Tudo pode estar acontecendo. E o inimigo usa disso para falar tanta coisa ruim na altura do seu pensamento, para falar que você não vai conseguir, que o Senhor não te ouve, que o Senhor não te ama, que não adianta você orar, que você tem que tentar resolver tudo pelas suas próprias mãos. Todo tipo de pensamento ruim o inimigo vai colocar na sua mente. E no meio do caos é tão difícil a gente conseguir encontrar o caminho até o Senhor, encontrar o caminho até a rocha e nos abraçarmos na rocha. É difícil, não estou dizendo que é fácil, porque só quem está passando por um momento de dor entende o que eu estou falando. É muito difícil no momento de dor a gente encontrar o caminho até o Senhor. Eu fui orar esses dias e literalmente, quando eu me ajoelhei para orar, eu falei pro Senhor: Senhor, parece que eu tenho que escalar uma montanha inteira para conseguir me ajoelhar na tua presença. Sabe? Parece que é um desafio, uma barreira
tão grande para que a gente consiga se achegar de joelhos na presença do Senhor quando a gente está num momento de tempestade. Porque tem um mix de emoções e pensamentos dentro de você. Mas uma coisa que tem me ajudado, né, e que a Bíblia já diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos pensar naquilo que é do alto. Quando vierem os pensamentos ruins, quando vierem os pensamentos de frustração, de tristeza, de desespero, joga fora, joga fora. Joga fora e se alimenta daquilo que vem do alto. Se alimenta daquilo que é do Senhor. E uma das coisas que tem me ajudado, primeiro, eu ouço palavras e pregações que vão realmente falar ao meu coração, e eu ouço isso o tempo todo, indo trabalhar, trabalhando, escrevendo. Quando alguma coisa na palavra fala ao meu coração, eu escrevo sobre aquilo, mas eu preciso me alimentar daquilo. Eu preciso absorver menos coisa desse mundo, absorver menos Instagram, absorver menos YouTube, menos Netflix, menos até outras pessoas. E eu preciso absorver aquilo que vem do alto. Eu preciso preencher a minha mente com aquilo que vem do Senhor, porque eu sei que se eu não preencher a minha mente com aquilo que vem de Deus, o inimigo vai preencher com outras coisas. O inimigo vai preencher com coisas que vão me levar para o fundo do abismo, para a depressão e para o desespero. E ele faz isso assim, ó, pá, num pulinho. Num pulinho ele vai te fazer ficar desesperado. Não permita. Você mesmo enche a tua mente, se alimente daquilo que vem do alto. E uma coisa que tem me ajudado, e tem me ajudado real, é isso aqui, ó. Uns post-its. Eu comecei a espalhar isso aqui pela minha casa, comecei a espalhar isso aqui pelo lugar que eu trabalho, na mesa que eu trabalho. A parede tá cheia de post-it, a mesa tá cheia de post-it. Porque quando eu tenho meu 1 segundo de desespero, eu já olho e leio um deles. E vou lendo, e vou lendo, e vou lendo. Porque eu preciso que aquilo lá seja inculcado na minha própria cabeça. O que eu estou fazendo é inculcar a palavra do Senhor na minha própria cabeça. Porque eu sei que no momento do caos eu não tenho força de abrir a Bíblia para ler. Eu sei que no momento do caos eu me esqueço daquilo que o Senhor fala ao meu respeito. No momento do caos eu foco mais na realidade do que naquilo que é espiritual. Então os meus post-its, por exemplo, aqui ó, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Esse aqui vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e a súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5. Aqui, tão conhecido Salmos 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esses são alguns exemplos, mas como eu falei, eu espalhei em todo lugar, porque naquele momento, o que eu precisava e o que eu ainda preciso é que a palavra do Senhor seja inculcada na minha mente, para que não haja espaço para os pensamentos que o inimigo quer que eu tenha a meu respeito e a respeito de quem é o meu Deus. Eu preciso me lembrar o tempo inteiro e parar de focar em mim e parar de orar pensando só em mim. Vão ter dias que eu vou estar em desespero, que eu vou estar lá embaixo, que eu só vou chorar. Mas vão ter dias que eu vou precisar realmente parar de focar em mim, que eu vou precisar interceder pelas pessoas ao meu redor, porque como eu falei, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo sofrendo por algum motivo. A gente precisa também interceder por nós e interceder pelo outro. A gente precisa também ter um momento em que a gente agradece a Deus, que a gente louva a Deus pelo que Ele já fez, pelo ar que nós temos para respirar. Temos um coração agradecido mesmo quando a gente só recebe os nãos do Senhor. A gente precisa entender que é só na presença do Senhor que a gente consegue se fortalecer, agarrar na rocha, deixa o vento soprar, deixa o vento arrancar o que ele vai arrancar. Se preocupar não vai adiantar em nada. Toda a tua preocupação não vai adiantar em absolutamente nada. Você pode se preocupar, se espernear, perder a noite de sono, não vai resolver, mas é nada. Tua preocupação, meu filho, não vai fazer nada vezes nada dividido por nada. Se o Senhor não fizer, não será feito. É só Ele, e é só Ele mesmo. Então, se
existe um lugar que pode te dar esperança. Esse lugar é no altar do Senhor. Que você encontre essa rocha e que você seja provado e aprovado nessa tempestade que você tem passado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o Senhor te fortaleça nesse momento de dificuldade, que Ele te mostre que o amor dele por você não mudou nem um segundo, que você continua sendo filho amado, a filha amada, preciosos do Senhor, e que há um lugar de descanso debaixo das asas do Pai, um lugar onde a tempestade vem e vai e passa, mas nada te assola, porque você está debaixo das asas do Senhor, firmado na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Fiquem com Deus, beijos. Tchau, tchau.